Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz com o Senhor, que até aqui o Senhor tem ajudado. Feliz com os irmãos que têm me incentivado, me ajudado nessa jornada de falar do amor de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E foi um dia quente, né, irmão? Aqui onde eu moro tá quente demais. Se tivesse frio, eu tava reclamando que tava frio, né? Se tivesse chovendo, tava falando que tava chovendo demais. Mas tá calor. Então dá tudo e a gente, em vez de agradecer, reclama. Fala. A palavra do Senhor diz pra gente não criticar, não julgar, né? Quando ele fala dos governantes, dos homens, ele fala dele também. Quando a gente fala do sol, fala da natureza, fala dele que criou tudo. Aí muitos falam, mas não falei por maldade. Não, nem falo por maldade. Mas é um jeito da gente falar. Eu mesmo já falei não sei quantas vezes hoje. Tá quente demais. Todo ano a mesma coisa. Mas chega, talvez até no mesmo dia que o problema passa para nós. Mesma coisa. Mas hoje, última sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de setembro, estamos aí prestes a um feriado, é dia 7, a independência do Brasil. Temos que orar para Deus tirar o Brasil dessa dependência dos homens corruptos, né? O Brasil está independente, mas está na mão ainda de pessoas corruptas. Nós somos sujeitos a fraude, corrupção, mentira. Não estou falando de política, estou falando das pessoas que muitas vezes o político está entre eles. Os obreiros, os pastores, os padres também estão entre eles. Mas eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas nós temos que orar. Pedir ao Senhor. Que saia dessa nação abençoada que Ele nos deu. Uma nação abençoada, produtiva. Mas o homem é ganancioso. Nós somos gananciosos. Dentro da nossa humildade, às vezes, nosso coração sempre a gente pensa, querer mais do que a gente tem. A gente, muitas vezes, fala da pessoa que está ao nosso redor, nosso vizinho, nosso companheiro de trabalho. Às vezes a gente olha assim, muitos admiram, mas olha com inveja. Por que fulano tem mais do que eu? Porque assim, que trabalhou, não teve jeito. Mas nós temos esse costume feio, né? Quando eu trabalhava, eu ficava indignado. Que meu serviço era bem... Eu era mais puxado que o encarregado. Eu era indignado com o salário dele. Que ele ganhava bem, eu não queria ganhar mais que ele. Mas sempre pedia uma melhora. Eu não era por causa do tanto que ele ganhava. Era porque eu fazia, na época, mais do que ele. E ele ganhava bem superior a mim. Eu era sujeito a ele, mas sempre um bom subordinado. Obedecia, mas não era aquele homem que falou, não. Sempre tinha alguma coisa que falar, contender com ele. Não era esse homem tão obediente, não. Mas chegou um tempo que eu falei, rapaz, eu cansei. Mas eu queria fazer somente o que vinha para fazer a minha obrigação mesmo. Mas eu não dava conta. Porque as pessoas pediam, meus colegas de trabalho, dependiam muitas vezes de nós, dos funcionários da oficina,
Os motoristas pediam muito. E pela confiança que eles tinham em mim, eu não podia deixar de fazer serviço que não era para mim fazer. Eu não podia dar ordem que outra pessoa não ia fazer. Então eu pegava e fazia. Mas isso nunca deixou eu atrasar meu serviço. Aí quando eu olhava, eu ficava, às vezes, indignado. Com o salário que ele ganhava, o meu. Não era tão superior assim, não, mas era. Mas Deus me abençoou. Mas aquilo eu fazia não assim com inveja, querendo ser mais que ele, nem querer que eu não era mais que ele. Ele tinha muito mais tempo do que eu na empresa. E assim a gente passa, é assim que a gente vai. Nas empresas, no lugar que eu trabalhei, né? Dos 2 lugares, que eu trabalhei num posto de gasolina também. Lá eu via que tinha um gerente, mas era muito humilde. As coisas lá eram controladas. Mas tinha aqueles que perseguiam a gente. Eu me dedicava muito ao trabalho. E eu não gostei, eu não era satisfeito. Eu queria sempre ganhar um pouco mais. Aí tinha alguns serviços que eu podia fazer. Conversei com os colegas, olha, tem coisa parada que a gente pode fazer, ganhar um dinheiro extra. Eles acharam que não. Eu cheguei pro gerente e falei, não mexe com isso não. Aí um certo dia eu conversei com o dono do posto. Falei, essa parte de lubrificação, tem graxa aí que tá perdendo. A bomba tá tudo funcionando. Aí eu falei com ele, se ele quer me dar uma porcentagem, os carros que tivessem para lubrificar, que eu lubrificar. Ele me deu essa porcentagem. Aí pronto, os colegas cresceu o olho no que eu ganhava. Além das gorjetas, os carros lubrificados eu sempre ganhava, pagava a parte. Eu recebia, passava para o caixa e ele passava para mim. Às vezes eu ganhava um cruzeiro na época, 2 até 5. E no fim do dia eu estava com um dinheirinho bom, dependendo do tanto de carro que eu lubrificasse. As trocas de óleo eu fazia, a pessoa não queria. E aí, quando eles viram que eu ganhava bem, além das gorjetas, das comissões de litro de óleo, essas coisas que eu ganhava, eles cresceram o olho. A lubrificação não quiseram pegar não, mas as trocas de óleo eles pegaram. Foi bom que me aliviou, sabe? Me aliviou meu serviço. Mas eu sempre, quando eu ia num lugar para trabalhar, ficava de olho o que eu podia fazer para ganhar mais sem prejudicar ninguém. E eu tinha esse prazer. Eu nunca fui incomodado. Se eu ganhava um salário, eu queria ganhar um pouco mais. Sem atrapalhar ninguém, sem extorquir dinheiro de ninguém, nem prejudicar, nem empresa trabalhava, nem pessoa nenhuma. Só tem um cobrador hoje, quando eu olho para trás, lembro, eu me tristeço. Eu fiz um salário bom para mim. Aí eu vejo o meu pecado ali, onde eu não conhecia a palavra, não conhecia a Bíblia, onde eu cortava, né? Sempre eu não voltava o troco passageiro, cobrava alguns centavos a mais. Por exemplo, se a passagem custasse R$10,50, eu cobrava R$10,50. Dos R$10,45 eu ia para 11. Os R$10,15 era cruzeiro na época, cruzeiro novo. Eu ia para R$10,50. Eu ganhava bem, mas da empresa eu nunca tirei nada. Certo dia, o rapaz do caixa perguntou, olha, por que seu caixa sempre dá certo, sempre sobra dinheiro para você? Eu não tirava dinheiro, não fazia quando não tirava. Na hora de acertar o que sobrava, a empresa devolvia. Um dia ele me perguntou, ele falou, você não é cabriteiro não, né? Pode ter certeza que não. Nunca me pegaram fazendo coisa errada. Ele falou, por que isso então? Aí eu expliquei para ele. Eu pensei que ele ia
sei lá, me agradecer, sei lá o que eu queria fazer, nem pensei. Mas eu fui honesto com ele. Ele levou o conhecimento da diretoria. Aí o gerente na época, o nome dele era Luiz Marques, ele me chamou para conversar com ele. Falou, olha, a gente gosta do serviço, a gente vê, a gente tem fiscal certo aí, tem um fiscal de linha mesmo. Eu nunca pegando você no erro, mas você falou o nome do rapaz na época era Ioriver. Você falou para ele que você cobra passagem a mais. Eu falei, não cobro. Eu redondo o preço. Falei, então tá certo, mas se chegar ao conhecimento da empresa, se algum passageiro reclamar, você vai ter que devolver o dinheiro. Eu falei, não, isso pode ter certeza. Mas nunca reclamou. E muitos até concordavam comigo. Hoje eu olho que eu fazia errado. Foi um erro que eu fiz. Chama furto, não é roubo, não é furto. Eu não machucava, não prejudicava ninguém. Então eu furtava. Só hoje, depois que eu comecei a entender a valorização, que eu aprendi que eu tive esse erro no meu passado. Mas a palavra do Senhor fala que quando a gente se arrepende, batiza, a gente é nova criatura. Deus esquece nosso erro. Mas sempre a gente tem que lembrar que a gente o errado para não fazer de novo. Então vamos para a oração, irmão, hoje vai ser pequeno. Livro de Jeremias, eu falei demais, né? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela família, pela luta, pelo deserto. Obrigado pelas vitórias também, que são muitas, Pai. Hoje, Pai, estamos aqui, Pai. Estou aqui para pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, Pai, perdoa-me, Pai. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 4. Que seja feita a tua vontade, Pai. A palavra do Senhor, Pai. Tudo pertence ao Senhor, nós somos do Senhor, Pai. Estamos para ouvir o que o teu Espírito tem a falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, o capítulo 4, ele começa, o título dele está lá no versículo 6 do capítulo 3, onde fala, Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Do versículo 1, 2, 3 e 4, fala assim, se voltares, Israel, diz o Senhor, para mim voltará, e se tirares as tuas abominações de diante de ti, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo, na justiça, e nele bendirão as nações, e nele se gloriarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Israel, lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Semear entre espinhos eram as coisas erradas que o povo de Israel está fazendo. Estava plantando espinho, plantando armadilha para se machucarem, pelos pecados, pela falta de obediência, por deixar de servir o Senhor e servir aos ídolos, de afastar do Senhor. O Senhor aqui a gente entende bem que ele fala, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Aqui Deus já tem a promessa de levar ele em cativeiro, que ele ia continuar vagueando. O povo de Israel, nós vamos ler lá do livro de Juízes, lá da saída do Egito, foi sempre vagueando. Deus levou ele para a terra da promessa, terra que manda leite e mel, para Canaã. Mas ele, pela desobediência, vivia sendo perseguido de nação em nação, de rei e rei, perseguia ele, porque era desobediente, deixava de servir o Senhor para servir outros deuses, buscava sempre desagradar o Senhor. E se nós trazemos para nós no dia de hoje, que diferença nós temos do povo de Israel? Nós hoje somos Israel de Deus. Nós que éramos ímpios, Deus hoje está falando com nós.
Se nós voltarmos, voltar para Ele com o coração perfeito, coração reto. Deixar nossas abominações, nossos pecados. Deixar a mentira de lado, a ganância, a arrogância, a mentira, a avareza, o desejar que não pertence a nós de lado. E se vê o Senhor de corpo, alma, espírito, entendimento. Deus está querendo de nós que nós voltemos para Ele, para que nós não venhamos vaguear por esse mundo, como nós temos vagueado. Olha, o homem hoje, a gente vê aí, um brasileiro, como está, em busca de coisas melhores, eles estão indo para a terra e trazem mulheres. O país que a gente mais vê falar é da Espanha, Portugal também, muitos países. Eu tenho conhecidas, ex-colegas de trabalho, parentes de colegas meus, que foram para vender seu corpo, para se prostituir. Sabe por quê? Porque não está voltado para Deus. Achando que esse ganho é lícito, não é ganho lícito, é um pecado. Por isso o homem anda vagueando pelo mundo. Eu tenho conhecimento de homens que estão em outros países, trabalhando de sócio, o que eles não fazem aqui no Brasil. Mas lá para eles adquirirem, eles têm que fazer. Trabalhar mais do que podem, mais do que as forças podem, para ganhar mais. Por que nós não fazemos no Brasil? Porque nós fazemos na pátria que Deus nos deu. Homens que hoje estão em outros países que reclamam que lá não tem como servir o Senhor, que não tem igreja, que não tem como cultuar. Por que está vagueando? Por que deixou o caminho do Senhor? Porque deixou o lugar que Deus te plantou, a terra que Deus te deu. É assim que está acontecendo. Eu tive um colega na Copa uma das Copas do Mundo, 90 não lembro o quê. Ele aproveitou e foi lá para os Estados Unidos com a família, a esposa e um filho, para ficar por lá trabalhando. Ele veio com a sua esposa. Passou uns tempos, ele chega nas vezes falando que a esposa dele voltou. Ele trabalhava demais lá nos Estados Unidos. Disse que não ganhou o suficiente, não foi bom. Que ele voltou trabalhando mesmo como motorista de carga. E a mulher dele largou a família e voltou. Ela tinha um amante na Inglaterra. É nós que procuramos vaguear, a escravidão nossa. É nós que procuramos. Nós nos escravizamos porque não temos entendimento da palavra. Nós nos escravizamos porque entregamos o Deus, nossa vida ao desejo, à confiança, ao pecado da ganância. E o povo de Israel vivia vagueando porque ele deixou de servir ao Senhor, achando que servir o Deus da outra nação era melhor. Achou que, ao invés de obedecer os mandamentos que o Senhor deixou por Moisés, era melhor eles servir a outros deuses, queimar incenso a outros deuses. Está no livro de Jeremias. Então Deus levantou nações. Nós vimos isso, não foi só aqui no livro de Jeremias. Desde o livro de Juízes, teve das nações levantando contra o povo do Senhor, porque eles se entregavam ao erro, eles deixavam de servir ao Senhor. Nós vemos no livro de Juízes, quando morria o juiz, eles voltavam a fazer o que desagradava ao Senhor. Quando Deus levantava outro juiz, ele se consertava. Nós hoje temos um juiz, Jesus Cristo Nazaré, um advogado. E ele não vai mudar. Ele está intercedendo por nós. Mas ele está olhando nossas ações. E ele está sabendo. Está para nos preparar para ver quem vai subir com ele. Quem está preparado para nós adorar em Deus. Para subir junto com ele quando os anjos vierem buscar a igreja do Senhor. Quando a gente olha essas mensagens, quando a gente lê essa mensagem, a gente deve lembrar que nós temos que voltar para o Senhor, de corpo, alma e espírito, servir ao Senhor, com sabedoria, com entendimento, com amor. No versículo 5 a seguir,
fala assim, a invasão estrangeira anunciada e descrita. Aqui Deus usa o profeta Jeremias para falar que os estrangeiros, a Babilônia, os caldeus, iriam invadir. E como, Deus ainda descreveu como. E o povo continuou brincando. Anunciar em Judá e fazer ouvir em Jerusalém, dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, entremos na cidade forte, arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, um grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, ele partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nela. Por isso, cingivos de pano de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Aqui o profeta mostrando, escrevendo, quando fala leão, uma nação forte, feroz, sem piedade, ia se levantar contra o povo do Senhor. O leão é esse povo, a guerra, o barulho da guerra, o estrondo da guerra, o branir das armas. E esse ele tentaria fugir, mas não ia conseguir. Ele manda, Deus manda através do profeta, cingivos de pano de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Hoje, irmão, tá assim, quando a gente vê que o trem pegou mesmo, aí o que a gente vai? A gente vai dobrar o joelho, vai orar, vai pedir misericórdia ao Senhor, mas não obedecemos, não. É hora das igrejas clamar quando é anunciada uma invasão, uma destruição. Eu vejo, eu não gosto de ver, mas nesses vídeos das igrejas, dos grupos de oração, revelações onde fala, vamos orar, temos que orar dobrado. Toda vida nós temos que orar, nós temos que vigiar, irmão. Temos que consertar a nossa vida. Eu preciso me consertar. Eu não estou falando de você, nem de fulano, nem de cara, nem da minha esposa, nem do meu filho. Eu preciso melhorar minhas atitudes. Eu preciso me consertar na presença, porque o inimigo está pronto, ele está preparado para me atacar. Esse leão está rugindo. A palavra do Senhor fala que o leão, o inimigo, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está aí, irmão. Nós sabemos disso. E nós nem por isso importamos. Quando a coisa pega, aperta, como foi o caso aqui do povo de Israel, aí é hora de gritar, chorar, clamar, pedir misericórdia. Irmão, temos que vigiar. Talvez quando a gente pedir por misericórdia é tarde. O leão já nos devorou, o leão já nos feriu, já nos maltratou, já nos pisou. Esse leão que eu estou falando é o inimigo das nossas almas. É através das brechas que nós deixamos para ele. Querer o que nós não temos, fazer o que nós não podemos fazer, da desobediência que nós temos para o Senhor. Temos que cuidar, temos que procurar fazer a vontade de Deus, obedecer. Às vezes a gente pensa que é difícil, não é difícil. Nós é que somos coração duro, somos sem entendimento. Não é difícil fazer a vontade do Senhor. Também não existe nada de nós. Ele deixou o livre-arbítrio. Mas cuidado, irmão. O leão, o inimigo está aí bramando. Quando as pessoas entram em contato, contam as lutas que estão passando, as enfermidades, as dores, as coisas, eu fico triste. A única coisa que eu posso fazer é orar, e junto com ela dar uma palavra de conforto. E muitas vezes eu não tenho essa palavra. Eu louvo a Deus quando Ele me dá. A pessoa fala, eu tenho a palavra para falar com Ele, mas muitas vezes, não é toda vez. Cada um que aparece com um problema diferente. É um que está com o lado destruído, é um que não está tendo entendimento da família, é um que está sendo perseguido pelos familiares, rejeitado pela família. É muita coisa que nós temos que ouvir.
E às vezes eu me entristeço, mas a oração tem poder, irmão. Aí onde eu penso, é onde eu tenho que orar, não é fraquejar, não é ficar triste só, não é. Eu tenho que orar junto com as pessoas. Onde eu me sinto a obrigação de levantar de madrugada e apresentar essas pessoas. É muito triste saber de pessoas que estão doentes, pessoas que estão no estado terminal, com câncer, estado terminal. É muito triste pessoas que estão entubadas. É muito triste, mas Deus está nos alertando. O leão está bramando, ele está pronto para dar o bote. Vigia. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Pai, eu coloco, Pai, cada um dos teus filhos, das tuas filhas, a minha vida, a minha família. O ministério que o Senhor me deu, Pai. Eu coloco, Pai, também, Pai, esse vídeo, Pai, que eu gravo todos os dias pela misericórdia do Senhor, Pai, nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, me dê entendimento da tua palavra, Pai. Pai, agora eu peço para o Senhor que o Senhor visita, estenda as tuas mãos sobre o lado de cada um dos teus filhos, Pai. Supre a necessidade, restaura o lar, Pai. Aquele homem que está falando que não está tendo entendimento de sua companheira, Pai. Aquela mulher que está sendo perseguida, Pai, pelos próprios familiares. Tudo isso é cumprimento da tua palavra, Pai. Age em favor, Pai, dessas vidas, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor fortaleça teus filhos, abre porta, que julgue a causa que está na mão do juiz, Pai, porque o Senhor é nosso advogado. Restaura essa família, Pai, que está sendo perseguida pelo adversário. Nos ajuda, Pai, nos fortalecer, até entendimento da tua palavra. Nos guarda, Pai, debaixo das tuas mãos, poderosa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais, às 19h30, estamos no culto ali na igreja, a Assembleia de Deus Unidos em Cristo, na Avenida da Paz, 147, lote 25. Nós estamos hoje no segundo dia da campanha de 7 dias, vencendo barreiras. Nós já vencemos uma, estamos na segunda. Que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês, a paz do Senhor. E não esqueça de compartilhar, não esqueça de falar do vídeo do irmão Jorge. Um abraço, irmãos.